No mundo, cerca de 15 milhões de pessoas têm Alzheimer. No Brasil, 6% da população idosa sofre com a doença. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo agora o neurologista clínico Daniel Izone Martins. Eu sei, a gente infelizmente não está ao vivo hoje, você não pode mandar sua pergunta, mas preste bastante atenção, com certeza o doutor Daniel vai tirar as suas dúvidas aqui durante a nossa conversa. Tudo bem, doutor Daniel? Obrigada por ter vindo. Boa tarde, eu que agradeço. Isso, muito bom a gente falar sobre esse assunto que, na verdade, é ainda muito desconhecido da maioria da população, né, doutor Daniel? Informação ainda é uma coisa muito falha para a população de um modo geral, né? Cada um tem seus mitos, seus estigmas com relação à doença, então ainda a população precisa de ser bem informada a respeito. É verdade. Bom, vamos começar aí explicando o básico mesmo, para que a gente possa sair daqui dessa entrevista bem mais informado sobre isso. O que é o Alzheimer? Você acabou de falar sobre os mitos, né? As pessoas confundem e os sintomas, então é bom que a gente vai aprender bastante hoje. Claro. O Alzheimer, ela é uma doença neurológica. A gente fala que é degenerativa, progressiva, porque a partir do momento que começa, ela infelizmente não existe cura ainda, né? A gente só consegue frear a doença e que é caracterizada basicamente por alterar o que a gente chama de funções cognitivas do cérebro. O cérebro vai perdendo as funções cognitivas. E o que são essas funções cognitivas? Basicamente tudo. Então, memória, atenção, concentração, humor, julgamento, raciocínio, cálculo, todas essas funções que a gente utiliza no dia a dia para planejar, executar funções, né? Então, basicamente, vai se perdendo isso ao longo do tempo. Isso que é o Alzheimer. A gente conhece a memória como sendo uma das principais manifestações, a perda de memória, né? Mas não é só isso que acontece. Então, essa perda das outras funções também ao longo do tempo. Ok. Bom, a partir de qual idade o Alzheimer pode ocorrer, doutor Daniel? Existe uma faixa etária mais comum, né? A partir dos 60 anos é que a doença fica mais prevalente na população. Mas já existem relatos, inclusive, de pacientes jovens. Se não me engano, o paciente mais jovem tem 26 anos já descrito, né? Mas a gente tem paciente a partir dessa idade, não é o habitual, não é o comum, mas acima dos 60 anos é que a gente tem uma prevalência maior da doença. E o que causa o Alzheimer, doutor Daniel? A causa ainda, infelizmente, é desconhecida, né? A gente tem muitas pesquisas em andamento, a gente já conhece algumas coisas sobre as alterações que acontecem no cérebro, mas ainda, infelizmente, é uma questão em aberto. Em algumas famílias, especificamente, a gente já identificou alterações genéticas, que são transmitidas de pais para filhos, né? Mas isso é uma parcela ainda muito pequena, a grande maioria ainda em aberto. Então, não existe como a pessoa pensar, olha, não é genético, não é hereditário, né? Não é alguma coisa da família, seu avô teve, você vai ter, não pode se afirmar, por enquanto, nada assim muito categórico. Ainda não. Alguns trabalhos mostram que pode haver um aumento da possibilidade de, se um parente próximo de primeiro grau tem, de você desenvolver a doença. Mas isso ainda não é muito bem entendido, muito bem aceito. Uma série de fatores que influenciaram nesses trabalhos, a gente ainda não aceita isso como uma verdade. Fica também aberto ainda. Bom, existe, eu não sei se é um mito, se é uma verdade, agora a gente vai saber, não é? A pessoa que sempre exercitou o raciocínio, a mente, que sempre trabalhou muito a mente, ela tem menos chances ou menos possibilidades de ter o Alzheimer do que outras pessoas que não fizeram isso. Isso é verdade ou é um mito, doutor Daniel? Não, isso é verdade. A gente sabe que o grau de escolaridade, o grau de raciocínio, de uso da mente ao longo da vida, leitura, isso tudo realmente é um fator para, digamos assim, reduzir a probabilidade da doença ocorrer no futuro, né? Então, esse grau de escolaridade, de desenvolvimento do cérebro, sim, isso é uma verdade. Então, tem como a gente prevenir o Alzheimer, pelo menos fazer a nossa parte, sim, digamos assim. A gente até brinca assim, fazer bastante exercícios além da escolaridade, além da sua atividade intelectual, profissional, seja lá qual for, que trabalhe muito mais ainda o raciocínio, a gente fazer exercícios, exercitar sempre a nossa mente, porque hoje em dia a gente tem uma tecnologia que possibilita e facilita a gente utilizar o cérebro cada vez menos, né? A gente tem os eletrônicos, as agendas, a gente não faz mais cálculos, a gente não guarda mais nada na memória, está tudo guardado nos
nos eletrônicos, nos computadores. E isso, essa vida moderna, ela acaba também, talvez, colaborando para que... antigamente não existia nada disso, né? Estão ficando preguiçosos, né? A gente vai ficando preguiçoso, vai ficando acomodado, né? Então é importante a gente continuar. Eu, particularmente, gosto de fazer cálculo na mente. A pessoa está com a calculadora do lado ali, eu vou fazer meu cálculo aqui, você confere daí. Eu gosto, não é nem pensando nisso não, mas eu gosto de sempre exercitar a minha memória, minha mente. Isso, então, seria uma tentativa de prevenção, digamos assim. Nessa população com esse grau de escolaridade maior, assim como, não só para Alzheimer, mas para outras doenças também, a atividade física, a alimentação, né? A gente sabe que na alimentação mediterrânea, que é rico em peixe, azeite, vegetais, essa população também tem menos Alzheimer, né? Então a gente acredita que isso é para a saúde de uma maneira geral, mas essa questão então da escolaridade, né, do estudo, da alimentação e de atividade física, sem dúvida, são fatores protetores do cérebro. Então, a gente acredita que isso ajude a não desenvolver no futuro, né, a doença. A doença. Quando a gente fala de atividade física, muita gente pensa realmente só no físico, no corpo, nos músculos, né? E lembrando que o cérebro recebe benefícios tremendos com atividade física, não é? O que é bom a gente lembrar aí toda a população que muita gente ainda é sedentária, sempre é tempo de começar, né? A pessoa que está assistindo a gente fala assim, nossa, eu já estou com 60 anos, dá tempo ainda de eu fazer alguma coisa, de eu começar a fazer atividade física, eu tenho uma alimentação diferente, eu posso, digamos assim, na verdade, para a saúde de uma forma geral, isso é bom, né? Como você mesmo citou agora. Sim, sempre é tempo, né? Podendo se mudar, podendo mudar a rotina, a vida, é sempre importante partir para alguma coisa nesse sentido, né? De atividade física e de alimentação, sem dúvida. Joia. Existe, doutor Daniel, uma pesquisa que mostra a incidência maior em homens ou mulheres? Na realidade, parece que a doença é um pouco mais frequente em mulheres. A gente não sabe ainda se isso é uma realidade ou se é porque a expectativa de vida das mulheres é um pouco maior do que a dos homens. Então, como se vive mais, quanto mais idoso se fica, maior o risco de desenvolver a doença. E parece que as mulheres estão um pouco mais susceptíveis do que os homens. Mas a gente acha que porque elas vivem mais do que os homens. Né? Também tem isso, né? Tem essa questão, claro. Bom, a gente precisa entender, assim, a família, as pessoas que têm alguém em casa, né, um idoso ou qualquer pessoa em casa que tenha Alzheimer, saber como lidar com isso, né? E a gente vai ver uma matéria que mostra uma pessoa que precisa ser cuidada e isso não é fácil. Vamos ver. Os olhos serenos e a quietude de Dona Lourdes representam muito mais do que a idade avançada. Com 98 anos, ela sofre de Alzheimer e já não reconhece mais os familiares. Quando ela olhou para mim pela primeira vez e falou assim, não, eu não conheço ela não. Eu não sei se ela é parente, se ela é empregada, se ela é vizinha. Eu chorei muito nesse dia, não. Porque aí você vê que realmente está, pelo que o médico falou, era aquilo mesmo, né? No início, a família teve dificuldade em entender a doença, quando os sintomas começaram. Tinha uma coisa errada, porque ela começou a ficar mais só dormindo, não queria sair, chamava para sair, não ia. Vamos almoçar lá em Lagoa Santa. Não, hoje eu não quero não. Vocês trazem almoço para mim. E almoçava em casa mesmo, se não querendo sair. E com isso vai aumentando, o tempo vai passando, você vai percebendo. A gente começa a preocupar na hora que percebe que está surgindo alguma coisa diferente. Guarda as coisas, não acha, revira a casa toda para procurar e não sabe onde que pôs. O Alzheimer é a principal causa de demência em pessoas com mais de 60 anos no Brasil. Dona Lourdes está em tratamento há 4 anos e a melhora é significativa. Ela está sempre alegre, ela está conversando, não reclama de nada. Está ótima, eu posso falar que graças a Deus está bem. E o tratamento também foi assim, hoje está tudo alinhadinho, tudo certinho. E sentindo bem, não tem nenhum remédio que fala assim, esse ela vai tomar, vai se sentir mal. Nada disso, tudo perfeito, graças a Deus. O mal de Alzheimer atinge mais de 1 milhão de idosos brasileiros. A doença é uma das mais de 100 demências conhecidas pela ciência.
que causa sérios danos ao cérebro. A pessoa perde a capacidade de pensar, raciocinar, planejar, reconhecer as pessoas, perde a habilidade de lentamente lidar com o dinheiro, de dirigir, de sair sozinho, que se perde. A causa é desconhecida, assim como a cura, mas o tratamento e principalmente o amor da família permite melhorar a saúde, controlar os sintomas e proporcionar mais qualidade de vida. Nós valorizamos cada coisinha, cada momento bom, cada momento mágico que aconteça em casa com um idoso com essa doença é especial. Além dos cuidados clínicos, um cuidador especializado pode ajudar a família a lidar com as dificuldades do dia a dia. Nilza cuida de Dona Lourdes há 1 ano e para ela é um grande aprendizado. Não é fácil não, é difícil, muito difícil. Ela tem que sentir confiança na cuidadora. Se ela não confiar, não dá certo. A gente tem que passar confiança para ela e ela confia. E aí é gratificante, você vai aprendendo. Cada dia que passa, cada convivência, você ganha mais do que dá. Às vezes os outros acham que ela está me dando e tudo, mas não, que eu estou ganhando. E ganho mesmo e muito com ela. Mas não é só o idoso quem sofre com a doença. A família também precisa de cuidados. Os familiares realmente, muitas vezes, adoecem por causa do estresse crônico que é cuidar de um idoso com esse tipo de doença. Pensando nisso, esta especialista inglesa fundou o Grupo de Apoio à Família da Pessoa com Distúrbio de Memória, que desde os anos 80 realiza reuniões mensais para ensinar os familiares a conviver com a pessoa doente. Basicamente, é uma troca de informações, uma troca de experiências. As pessoas compartilham, né, o que estão passando, fazem amizades ali muito lindas, porque de certo sentido, todo mundo está no mesmo barco. Primeiramente, precisa de muita paciência. Paciência, paciência, paciência. Ela precisa de muito carinho, muito amor, carinho, conforto, consolo, que eu chamo de colinho. O carinho, o amor e a atenção da família, juntamente com a dedicação do cuidador, são os elementos principais. Cada dia para mim é um dia único. Hoje é o único para mim, amanhã vai ser o único. Que eu faço, não sei até que dia que ela vai estar aqui com a gente. Aí eu cuido assim, com amor. E boto amor no que eu faço.